CDB, LCI, LCA, CRA, CRI, FDIC, High Yield, High Grade. Meu Deus do céu! Renda fixa é fácil? Como que renda fixa pode ser fácil se tem tanto tipo de produto? Você sabia que tinha tanto tipo de produto assim no mercado de renda fixa? Pois é, se você acha que investir em renda fixa é para qualquer um e que renda fixa é segurança a qualquer custo, você se enganou bastante. Cada um dos ativos de renda fixa tem características diferentes, por mais que eles sejam até semelhantes em alguns aspectos, mas ainda assim eles revelam algo muito importante, que é para quem você está emprestando seu dinheiro. E isso vai determinar o risco que você está tomando, podendo até mesmo perder todo o capital investido. Meu nome é Alex Flararo, sou estrategista de investimentos e hoje eu vou te ajudar a decifrar um pouco mais do mercado de renda fixa, entendendo as nuances por trás de alguns tipos de investimento. Vamos começar só relembrando uma coisa muito básica que a gente viu no outro vídeo dessa série. Renda fixa significa emprestar dinheiro. E quando você empresta o seu dinheiro, algumas características básicas precisam ser observadas. Por exemplo, qual é o prazo desse empréstimo? Quando que esse credor vai devolver o dinheiro para você? Qual é a taxa de juros que você vai cobrar por esse empréstimo? Aliás, a gente às vezes acha que quando você faz um investimento em renda fixa, você está comprando uma determinada taxa, mas a verdade é que você está pedindo uma taxa para o banco ou para outra instituição. E você vai ver como isso é importante mais para frente. Mas antes de taxa e prazo, você também precisa se perguntar para quem você está investindo. Eu trouxe algumas nuances muito básicas no outro vídeo sobre esse assunto, mas hoje eu quero destrinchar um pouco mais, começando pelos títulos de renda fixa bancários. Quando você coloca o seu dinheiro num banco, você acha que banco é tudo igual, mas a verdade é que eles não são. Eles têm bancos grandes, mais seguros, bancos médios, que ainda assim têm algum grau de risco, mas mesmo assim eles trazem mais segurança, e bancos pequenos, que as pessoas às vezes nem conhecem, mas ainda assim fazem investimento neles. E isso é importante porque o banco, como no histórico a gente percebe, ele pode quebrar com uma coisa chamada risco de corrida bancária. A corrida bancária é aquela situação que ocorre quando os investidores, os clientes de um banco, perdem a confiança naquela instituição. Consequentemente, o que eles fazem? Eles vão atrás do seu próprio dinheiro que está depositado naquela empresa, naquele banco. E quando todos os clientes, de forma massiva, vão sacar o seu dinheiro de um banco, esse banco acaba quebrando, porque o medo de quebra faz as pessoas sacarem e, consequentemente, o banco quebra, porque ele não tem dinheiro à vista para entregar de volta para todas as pessoas. Parte da poupança dos investidores dos bancos vão para empréstimos, e empréstimos, como a gente falou no início do vídeo, tem prazos a cumprir. E o que isso tem a ver com os investimentos de renda fixa bancário? Tem a ver que quando você compra um título de renda fixa bancário, por exemplo, CDB, RDB, LCA e LCI, LCA e LCI, eles não são de imobiliários, já vai falar sobre isso. Mas os títulos bancários, eles têm uma garantia por trás deles, que é a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Só que uma das diferenças entre esses títulos bancários é uma coisa que a gente chama de lastro. Parênteses aqui para uma explicação sobre o que é lastro. Lastro é um tipo de garantia. Quando você faz um empréstimo e deixa algo em garantia, a gente diz que existe um lastro por trás daquele empréstimo. É o lastro que traz confiança. Por exemplo, antigamente, o dinheiro emitido pelo Banco Central tinha como lastro o ouro depositado no Banco Central. Então, para cada R$1 emitido, tinha R$1 em ouros depositados lá no Banco Central. Com o passar do tempo, o padrão ouro foi rompido e as economias passaram a operar em cima da confiança dos bancos centrais. Por exemplo, quando você financia um imóvel e ele tem ali como garantia o próprio imóvel que você está financiando, significa que o lastro daquele empréstimo é aquele imóvel. Ou seja, se você como devedor deixar de pagar, o banco toma a garantia em troca e o banco liquida a garantia para poder custear aquela dívida que você tinha com ele. Agora, nos títulos bancários, eles podem ter lastros diferentes. Por isso que entram aqui as LCIs e as LCAs, que são letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Por que esses dois títulos também são bancários, assim como o CDB e o RDB? Vale lembrar que o CDB é o Certificado de Depósito Bancário e o RDB é o Recibo de Depósito Bancário. Esses dois são muito parecidos, com algumas diferenças operacionais, principalmente de liquidez. Então o CDB ele acaba tendo mais liquidez do que o RDB. O RDB geralmente não tem tanta liquidez e acaba tendo que pagar uma taxa um pouquinho maior. Mas o CDB ele é mais popularizado, até porque ele tem registro, ele pode ser distribuído
em diversas plataformas. Então, por exemplo, se o Itaú emite um CDB, ele pode pegar esse CDB e distribuir em outras plataformas de outras instituições. O RDB já não pode. Agora, no caso da LCI e do LCA, por que eles são títulos bancários? Porque o lastro deles, ou seja, a garantia por trás desses dois títulos, tem a ver com a carteira de crédito dos bancos. A carteira de crédito é aquilo que o banco faz quando ele começa a emitir uma dívida, um financiamento para diversas pessoas. Então você vai lá e faz um financiamento, o seu pai vai lá e faz um financiamento imobiliário, o seu amigo faz um financiamento imobiliário. Milhares de pessoas no Brasil vão fazendo financiamentos imobiliários e isso vai formar dentro daquele mesmo banco uma carteira de crédito. Essa carteira de crédito, ela se torna o lastro por trás da emissão de uma LCI. Então, quando o banco emite uma LCI, a letra de crédito imobiliário, significa que ela está colocando por trás, que ela tem por trás, uma carteira de recebíveis imobiliários da própria instituição. A grosso modo, é como se o banco estivesse pegando dinheiro com a sua LCI e emprestando para financiamentos imobiliários. Embora ele precise fazer isso num fluxo um pouquinho descasado, Ele primeiro tem que fazer o financiamento e depois pegar esse dinheiro. Mas, de qualquer maneira, dá na mesma. Ele está pegando o seu dinheiro e antecipando para esse financiamento que ele concedeu. Além disso, as LCIs e as LCAs, por serem de setores bastante fomentados pelo governo, são títulos que são isentos de impostos. Ou seja, se você pega um CDB, por exemplo, rendendo 95% do CDI, e uma LCI rendendo 95% do CDI, a LCI rende mais. Por quê? Porque ela está isenta de imposto, ela já está com uma rentabilidade líquida. Enquanto que o CDB não. O CDB, os 95% do CDI, é uma rentabilidade bruta. Além disso, você tem que comparar também os prazos, Mas isso é uma outra história. Porque o prazo ele vai determinar qual é a alíquota de imposto que esse investimento sofreria. Porque, consequentemente, se a alíquota acaba sendo maior ou menor, isso vai influenciar o que seria a rentabilidade líquida do seu investimento. Ou a bruta, quando a gente faz o gross-up da LCI e da LCA. Mas eu não vou entrar na conta de gross-up agora, vou deixar isso para um outro vídeo. Agora a gente vai falar brevemente sobre os títulos corporativos. Mas antes da gente avançar para o próximo assunto, já deixa o seu like aqui embaixo e já se inscreve no canal. Assim você se mantém atualizado dos novos conteúdos e pode aprender mais sobre investimentos de renda fixa e até mesmo carteiras de investimento. Na renda fixa, além dos títulos bancários, é claro que você já deve ter ouvido falar dos títulos públicos, mas eu não vou falar deles hoje. Eu vou falar, além dos bancários, dos títulos de dívida corporativa, que são empresas, mas que são não financeiras. A diferença básica entre uma debenture e um CDB é porque o CDB ele tem a ver com título de dívida bancária, enquanto que a debenture ela é emitida por uma empresa não financeira, ou seja, não é um banco. Consequentemente, podem ser empresas de diversos setores. Pode ser uma indústria alimentícia, pode ser uma indústria de bebidas, pode ser uma construtora, pode ser uma empresa do setor de máquinas e equipamentos, pode ser uma petrolífera. Diversas empresas que são não financeiras ou não bancárias podem emitir a debenture. E nas debentures, existem debentures convencionais ou incentivadas. É mais fácil a gente falar das incentivadas. As incentivadas, elas fazem parte de uma legislação que, como eu falei um pouco mais no começo do vídeo, tem a ver com setores que o governo quer fomentar. E esses setores, geralmente de infraestrutura, por serem fomentados pelo governo, fazem com que essa dívida emitida pela empresa seja isenta de imposto para o investidor. Ou seja, você acaba fomentando mais investimentos no setor, já que não tem impostos nele. Então, normalmente, quando você encontrar uma debênture incentivada, ou quando forem vender para você uma debênture dizendo que ela é uma debênture isenta, tem a ver com projetos de infraestrutura onde o governo dá esse subsídio, essa isenção de impostos. O que pode significar maior risco ou menor risco. Geralmente é um risco maior. E normalmente as debêntures incentivadas, elas acabam tendo um prazo bastante alongado. Por quê? Normalmente são projetos que vão ser feitos da planta, Podem ser projetos na planta, podem ser projetos que estão em andamento e vão ser dado continuidade, Vai ser feita uma rolagem da dívida. Por exemplo, pode ser um projeto de construção ou implantação de antenas de telecomunicação, ou projetos de ferrovias. E esses projetos acabam trazendo uma rentabilidade maior para os títulos. Para pensar um pouquinho. O que deve ser mais arriscado? Emprestar para o seu José, que é dono da mercearia, ou emprestar para o dono do Banco Itaú? Certo. Emprestar para o dono do Banco Itaú, você provavelmente vai ter uma chance de receber o seu dinheiro muito maior do que emprestar para o seu José da mercearia. É claro que vão ter nuances aqui nesse discurso,
mas eu só quero te mostrar que são segmentos diferentes e portes de empresas diferentes. Então, se você emprestar o seu dinheiro para um projeto incentivado, numa debênture de infraestrutura ou debênture isenta, como quer que seja o nome, que o seu assessor fale, você está emprestando para um segmento diferente do bancário. O lastro não são recebíveis. O lastro não é bancário. Não tem garantia pela FGC. Então, nesse caso, o seu risco acaba sendo maior. E se o risco é maior, você tem que demandar, sim, uma rentabilidade superior ao dos CDBs. Se o CDB estiver pagando, por exemplo, 105% do CDI, 100% do CDI, você vai ter que demandar uma taxa muito superior a essa, dado que é um projeto de maior risco. Além disso, a taxa de retorno que você tem que pedir, ou que você deve esperar de um título assim, também tem que ser mais ou menos proporcional ao prazo que você está olhando. Uma coisa é você investir num CDB que é bancário de prazo de 1 ano, ou de liquidez diária. Você vai aceitar uma taxa menor. Agora, uma debênture, mesmo que não seja incentivada, se ela tiver um prazo de 5 ou 10 anos, você precisa esperar uma rentabilidade superior a essa. O seu risco de crédito vai estar associado à capacidade daquela empresa ou daquele projeto pagar de volta o dinheiro que tomou emprestado. Então, diferente da carteira de crédito bancária, que depende dos clientes do banco pagarem os empréstimos, a debênture é diferente. Você precisa que aquele projeto, aquela empresa que foi financiada, dê certo. Um exemplo que não deu certo foi, por exemplo, Rodovias do Tietê. Ela tinha, acho que mais de R$1 bilhão em debêntures e financiou alguns projetos, né? Um projeto que foi, acho que levou à quebra da empresa, foi um projeto que custava ou era projetado em torno de 1,5 bi de reais de custo, mas que no final das contas custaria mais de 2,5 bi. Consequentemente, o fluxo de receita da empresa, que é a cobrança de pedágio, não foi suficiente para bancar e trazer o retorno de volta para os investidores. Consequentemente, a empresa teve que entrar em recuperação judicial e os devedores, aliás, os credores, né, aqueles que investiram na debênture, não poderiam não receber o dinheiro. Aliás, eu acho que não receberam a grande parte deles. Agora, eu espero que com toda essa explicação você tenha entendido as principais diferenças nos títulos bancários, que são os CDBs, RDB, LCI e LCA, e dos não bancários, que são as debêntures, principalmente debêntures tradicionais incentivadas. Eu não falei de muitos outros títulos aqui, a gente tem muito mais assunto para falar, mas eu vou deixar para outros vídeos, porque senão você vai ficar saturado de conteúdo. Mas para você que quer aprender mais, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também me segue lá no Instagram, onde você vai poder consumir conteúdos mais rápidos no seu dia a dia e às vezes até mesmo engraçados e descontraídos. E lembre de visitar também a minha newsletter lá no Substack, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder acessar e você vai poder receber semanalmente direto no seu e-mail mensagens e textos bem elaborados, bem raciocinados, para você refletir como você pode investir bem melhor e até mesmo aconselhar melhor os seus clientes. Até o próximo vídeo!